Paz do Senhor, irmãos. Aqui é a irmã Raquel da Paz e estou gravando esse áudio porque na madrugada do dia 3, agora de abril, o Senhor me deu um arrebatamento, e foi algo muito profundo para mim, Eu queria compartilhar com os irmãos, porque a Bíblia fala que nos últimos dias muitas coisas iriam acontecer, muitos sinais, inclusive muitos falsos profetas, com falsas visões, revelações, inclusive arrebatamentos, faz parte. E o arrebatamento que eu tive foi falso, Só que foi tão forte para mim que se eu não tivesse base bíblica, eu teria sido enganada. Por isso, irmãos, é importante você se esforçar em ler a palavra de Deus, irmãos. Foca no Novo Testamento, Se você acha difícil, complicado, o Novo Testamento é os ensinos de Jesus. Tem muita coisa que a gente precisa ter dentro de nós, guardar dentro de nós, para a gente não ser enganado pelo diabo. Uma coisa que a Bíblia fala, que é muito sério, que se for possível, o diabo se transforma em anjo de luz e engana os escolhidos, É possível isso. Mateus capítulo 24, versículo 24, Jesus fala: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. E é verdade, é possível, Porque as pessoas ficam apegadas aos sinais, esquece de ler a Bíblia, esquece de se firmar na oração e no jejum, e acaba sendo enganado pelo inimigo. O inimigo, ao longo do tempo, ele vem investindo contra a nossa vida cada vez de uma forma até conseguir enganar. Não significa, porque foi várias vezes que o diabo tentou me arrebatar meu sentido, me passar revelação falsa várias vezes, E se eu não tivesse ali lendo a Bíblia, inclusive uma vez o Senhor permitiu que o diabo ele viesse falar comigo, fazer pergunta da Bíblia. E eu estava em falta, algumas coisas eu estava em falta, e eu falei, meu Deus, eu preciso ler a Bíblia, porque se eu fosse falar que sabia, ele ia ver que eu estava mentindo, Então eu tinha que ter muita sabedoria naquele momento ali, vigilância para não mentir, Porque a Bíblia fala que quem mente é filho do diabo, e para não se deixar ele escarnecer de mim, que eu não queria que ele fizesse isso, escarnecesse de mim por não estar lendo a Bíblia. Então eu pedi muita ajuda a Deus, discernimento foi num sonho que eu tive, Aí eu falei assim, eu estou em falta na leitura da Bíblia, mas eu vou ler a Bíblia e você não vai conseguir me enganar. Eu falava desse jeito. Então, irmãos, o inimigo é muito sagaz, ele vem uma vez, ele tenta, ele não consegue. Então não significa que você já veio, já foi embora, não vai lutar mais. Vai sim, só que ele vai vir de uma outra forma, Ele vai tentando várias formas diferentes até conseguir, entendeu? Então já tive várias visões e eu falei, Senhor, mas não é dessa forma a tua palavra, porque irmãos, as coisas de Deus tá tudo interligado na Bíblia. O jeito que Deus fala, o jeito das profecias, é tudo, até as palavras, o jeito de Deus usar a pessoa, do jeito que está na Bíblia, igual está escrito na Bíblia, é o jeito que o Senhor usa a pessoa. E o inimigo não faz isso porque ele não tem essa noção, porque ele não consegue entender os mistérios da Bíblia. A gente consegue. Por isso que você precisa ler a Bíblia. Então, os mistérios da Bíblia é revelado para quem crê e para quem quer, e para quem tem um coração sincero. Então, se você está lendo a Bíblia ali, o inimigo vai lançar uma seta de uma visão falsa, de alguma coisa, e você vai ver logo, porque você vai procurar uma base bíblica, alguma coisa que você já leu, Mesmo que eu tenha dificuldade de decorar versículo, Mas o versículo vem, o Espírito Santo faz a gente lembrar,
né, do versículo em si. Então, aí você vai, não, mas eu li na Bíblia que é dessa forma. Então, esse arrebatamento foi falso do início ao fim, irmãos, do início ao fim. O inimigo, ele bolou assim um jeito que, se eu não tivesse leitura bíblica, eu tinha caído e estaria espalhando um áudio aí para todos os irmãos postarem nos seus canais para falar que eu fui arrebatada, né? Igual tá acontecendo. Então eu falei, Senhor, como que as pessoas conseguem se deixar levar, né, por um arrebatamento falso? Como que o inimigo faz para a pessoa falar, nossa, eu fui arrebatada, aconteceu isso, Deus me mostrou isso, foi o anjo, falou isso e aquilo? Como que é? Né? Porque eu ouvi um testemunho de um ex-bruxo, ele fala que o diabo prepara um cenário assim e a pessoa acredita. Por isso que tem que ler a Bíblia, irmãos, precisa ler a Bíblia. Porque tudo que o inimigo faz, você vai na Bíblia e você vê, isso aqui é do inimigo, essa aqui vem de Deus, isso aqui não vem, né? Então eu vou tentar resumir, né, porque eu falo demais. Então, começou num sonho, né? Eu sonhei que havia acabado o culto na igreja, numa igreja, né? E os irmãos estavam fechando a porta e veio um grupo de jovens, mas eu sabia que era demônios, né? Eu vi ali que era demônios. E esses demônios vinham falar coisas no ouvido dos irmãos. Inclusive falava no ouvido de uma irmã, ela dava risada, ela não via. Esses irmãos não viam os demônios, né? Não sabia que era demônios, na verdade. Era um grupo de jovens que vinha. Eles viam um grupo de jovens vindo, fazendo algazarra, chutando lixeira na rua, sabe? Esses jovens bagunceiros assim, desse jeito. Chutando lixeira, pichando as paredes, os muros, as portas assim, né? E tinha um que parou assim para pichar, e nessa que parou, o outro veio e falou alguma coisa no ouvido da irmã, uma besteira assim de chocarrice. Essa irmã começou a dar risada. E os irmãos tomam cuidado com lembranças de coisas engraçadas que você fazia no mundo, de filme, de piada, de qualquer coisa, irmãos, repreende na hora, porque isso é do diabo, vem do inimigo, né? Isso vem do diabo, repreende isso daí, não deixa essa seta invadir dentro de você, porque aí você vai começar a lembrar do que você assistiu, do que você ouviu, da pessoa lá que falou não sei o que. Cuidado, irmãos, tudo isso é laço do inimigo para tirar a gente da comunhão, né? Tirar a gente do espírito. Se a gente sair do espírito, a gente vai fazer a vontade da carne, né? Então, ele tentava falar alguma coisa para mim, eu tapava os ouvidos. De repente, eu já me vi dentro de uma água. E eu falava, meu Deus, que vontade de soltar essa água. Só que eu tinha medo. E as coisas de Deus, a gente não tem medo de nada. Não tem. As coisas de Deus, a gente se deixa ir, né? Se deixa se envolver. E eu ficava com medo de ficar nessa água, porque eu tinha a impressão de que lá no fundo daquela água tinha alguma coisa, um buraco, alguma coisa, e eu ia afundar, ia cair lá. Então eu não deixava, eu ficava me segurando. E aí de repente eu começava a flutuar, né? Já ia mudando o sonho, né? E eu começava a flutuar, né? Só que tinha um peso. E as coisas de Deus não tem peso, não tem nada, é leveza, né? É o vento, né? O Espírito Santo é como um vento, assim, né? Leve. E não tem nada de peso, né? E aí eu comecei a flutuar, né? Eu vou resumir bem. E aí eu já me vi acima das nuvens. E eu entrava num templo muito grande, muito bonito, né? Esse templo estava no céu, né? Acima das nuvens. E era muito grande. E eu ia flutuando ali, né? E eu sentia como se tivesse alguém atrás de mim. Não sei se alguém estava me levando, não sei como que era, mas eu sentia. Enquanto eu estava entrando no templo, eu não sentia nada, eu não via ninguém, né? Mas depois, conforme eu ia indo mais para dentro desse templo, aí eu comecei a sentir, era um templo muito bonito. Só que aí eu vinha assim na minha mente, aqui é o céu, né? Era um silêncio. Aí eu falei, mas o céu não é assim, Senhor. E eu começava a me lembrar do que eu tinha lido em Apocalipse, como que é o céu. E as coisas do céu, irmãos, não tem nada igual a essa terra. Não tem, é muito diferente mesmo. Um pouquinho de visão que eu já tive das coisas do céu, das coisas assim, a mesa, da ceia, é diferente, não tem nessa terra. Até o bordado, eu já vi o bordado da mesa, é muito diferente, não é igual o bordado dessa terra, não é.
As coisas do céu, ela resplandece. Tem coisas no céu que parece que tem luz própria, assim, né? Não tem nessa terra. Então, não tem como o inimigo copiar as coisas assim do céu. Ele não consegue copiar a glória. A glória de Deus, o inimigo não consegue copiar, né? Então, eu comecei a ver, eu falei, mas o céu é resplandecente, as coisas, né? E que nem aqui no Apocalipse capítulo 21, versículo 10, né? O João foi arrebatado em espírito, né, ao grande e alto monte, mostrou a grande cidade, a Santa Jerusalém, que descia do céu, e tinha a glória de Deus. Nesse templo que eu entrei, nesse arrebatamento, que eu já sentia a minha alma, né, já flutuando, então eu já não estava mais sonhando. Eu não via, eu via a luz do dia normal, igual quando a gente olha para o céu, né? Igual quando a gente olha para o céu, eu via a luz normal, eu via as nuvens, né? Aqui vem falando, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristal resplandecente. Nada nesse lugar resplandecia, nada. Tinha a luz do sol. E tinha um grande alto muro com 12 portas, né? Eu vim falando das 12 portas, mas o que eu quero focar aqui é a questão das coisas resplandecerem. Nada lá resplandecia. E outra, eu olhei para a parede daquele templo que eu estava entrando, eu via a parede assim, era um grafiato comum, né? Era bonita a cor, mas era um grafiato. Eu falei, no céu não tem grafiato, gente. Aí eu comecei, irmãos, aí meu coração começou a se fechar para aquilo. Aí eu comecei a ouvir uma voz sussurrando atrás de mim. Não duvide das coisas que o Senhor quer te mostrar. Não duvide da revelação de Deus. Desse jeito, irmãos. Eu falei, gente, mas a voz de Deus não é assim. Eu já ouvi a voz de Deus, não é assim. E aí, para encerrar, assim, que foi o ponto-chave para eu ouvir falar, é falso, né? Que se não tivesse mostrado também eu já ia falar que é falso. Eu ia pedir palavra para o Senhor para confirmar. Mas eu vi um candelabro, né? Um candelabro assim, não é igual o candelabro que mostra aqui, né? O castiçal. O castiçal que a Bíblia fala, que tem 7 lâmpadas com as velas, né? Não é igual, era diferente. E a cor dele não era de ouro puro, que nem fala na Bíblia. As coisas de ouro puro da Bíblia não é o ouro dessa terra. É resplandecente, coisa que o inimigo não consegue copiar, não consegue. Ele tenta, mas não consegue. Então eu vi um candelabro assim, de ouro velho, sabe ouro velho? O ouro velho aqui nessa terra tem valor, né? Tem muito valor e é bonito. E um fogo estranho, né? Aquelas velas acesas, um fogo estranho assim, tinha uma chama meia negra. Falei, isso aqui não é